Petrobras reajusta diesel e gasolina e provoca reações do consumidor, executivo, legislativo e judiciário. Polícia Federal diz que um corpo encontrado no Amazonas é do jornalista inglês Dom Phillips. Imagens de satélite mostram destruição de 2.000 campos de futebol por dia de florestas na Amazônia. Inadimplência bate recorde no país e atinge mais de 66 milhões de pessoas. Governo começa a pagar auxílio gás que ajuda cidadão e injeta dinheiro na economia. 17% dos brasileiros dizem que já sofreram algum tipo de preconceito por causa da idade avançada. Projeto em Santa Catarina ajuda pessoas a enfrentarem deficiência auditiva desde a infância. E a tartaruga verde, típica da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, saiu da lista das espécies ameaçadas de extinção. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Petrobras anunciou hoje mais um aumento no preço dos combustíveis. A partir de amanhã, a gasolina vai subir 5,2%. O reajuste do óleo diesel será bem maior, de 14,2%. Segundo o comunicado da empresa, na bomba, o litro da gasolina vai ficar 15 centavos mais caro e o diesel 63 centavos. Na nota em que divulga os aumentos, a empresa diz que, com esse movimento, a Petrobras reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado. Desde 2016, a Petrobras segue política de preço de paridade de importação, que tem como base o preço do produto importado trazido ao país, que acaba sendo definido pela cotação do barril de petróleo e pelo câmbio. A política de preços é bastante criticada pelo governo federal. Em seu Twitter, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo federal é contra qualquer reajuste nos combustíveis, pelo exagerado lucro da Petrobras. Bolsonaro ainda disse que a Petrobras pode mergulhar o Brasil num caos e que seu presidente, diretores e conselheiros sabem do que aconteceu com a greve dos caminhoneiros em 2018 e as consequências nefastas para a economia do Brasil e a vida do povo. A greve dos caminhoneiros durou 10 dias e paralisou serviços como o fornecimento de combustíveis e distribuição de alimentos e insumos médicos, levando o país à beira do colapso. Para reforçar a redução dos preços, a categoria suspendeu as atividades. O presidente da Associação Nacional de Transporte no Brasil, a ANTB, disse que descarta uma possível greve dos caminhoneiros como resposta a mais esse aumento. A própria nação brasileira vai acabar indo para a rodovia, vai trancar as rodovias e vai exigir essa mudança de política de preço dos combustíveis, porque isso afeta todos os brasileiros, independente de categoria. Nós pagamos o mesmo preço no mercado, na padaria, no açougue, na farmácia, nos postos de combustíveis na hora de abastecer. Então isso afeta a todos nós. Eu creio que terá sim uma reação, mas do povo, não de uma categoria específica. Este especialista explica que o aumento do preço do barril de petróleo, somado ao dólar, tem pressionado a cotação do combustível no Brasil. Para ele, se a Petrobras não repassa os aumentos de acordo com sua política de preços, existe o risco de desabastecimento. Ele diz ainda que o aumento do preço de venda nas refinarias pode anular os esforços para a redução de impostos nos combustíveis. Porque você vai ter um aumento na refinaria, esse aumento vai ser repassado e provavelmente vai cobrir esses descontos com relação a impostos. Por isso que nós temos que colocar que esses aumentos de combustível, enquanto não solucionadas as questões internacionais com relação à guerra no leste europeu, com relação também ao aumento da demanda pós-pandemia, nós teremos combustíveis mais caros durante vários meses, né? O aumento do preço dos combustíveis gerou uma revolta em diversas esferas do governo brasileiro. Não faltaram discursos de represália pela atitude da estatal brasileira. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai propor uma CPI para investigar a Petrobras.
Os líderes do Congresso Nacional também se manifestaram e até mesmo o STF tomou medidas para tentar controlar o preço dos combustíveis. Durante um evento no Rio Grande do Norte, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e, junto com os líderes dos partidos, vão propor uma comissão parlamentar de inquérito para investigar tanto a Petrobras quanto seus diretores e os membros do conselho. Bolsonaro ainda disse que os aumentos da estatal foram traições para com o povo brasileiro. Após ser citado pelo presidente da República, Arthur Lira afirmou que vai rever as questões dos preços, defendeu a demissão do presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, e que vai trabalhar para taxar o lucro da petroleira. Lira também reiterou que José Mauro está zombando e que um aumento do tipo é um absurdo. Enquanto a escalada do preço dos combustíveis segue imparável, o povo brasileiro sente ainda mais no bolso. Eu tenho 52 anos, eu nunca vi isso na minha vida. O diesel tinha que ser o mais barato, porque a gente não tem ferrovia para cobrir os caminhões. Tinha que ser acho que R$2 o diesel, para compensar o tanto que caminhões tem no Brasil. É frustração, né? Porque a gente trabalha para tentar viver um pouco melhor, né? É frustração, porque assim, você está pensando que você está ganhando e ao mesmo tempo você está perdendo, né? Tá tudo interferindo no custo de vida da gente, então tá cada vez mais difícil, insustentável. A gente tem que procurar outras formas de renda para sobreviver. Mas a indignação sobre o abuso dos preços dos combustíveis não ficou só nisso. No final da tarde desta sexta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que não existe uma dicotomia entre governo e a estatal, pois a União é a maior acionista. Pacheco afirmou ainda que se o governo quer conter a inflação dos combustíveis, deve usar o lucro da Petrobras para criar um fundo estabilizador dos preços. Pacheco, por meio de nota divulgada à imprensa, buscou deixar claro que o governo é responsável pela Petrobras. O assunto chegou até o Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça determinou no dia de hoje que as alíquotas do ICMS dos combustíveis devem ser uniformes em todo o território nacional. A decisão do ministro do STF irá fixar as medidas que devem ser seguidas pelos estados e pela Petrobras. A estatal também terá que prestar informações ao STF sobre a formação dos preços dos combustíveis nos últimos meses. Dessa forma, as partes do governo terão que trabalhar em conjunto para evitar que novos aumentos sejam efetuados pela Petrobras. Diante das pressões, um conselheiro da Petrobras sugeriu hoje o congelamento dos preços por 45 dias, além da formação de um grupo de trabalho com representantes da empresa e do mercado de combustíveis e do governo para uma nova fórmula de reajuste. Em compensação, o governo desistiria de tentar substituir o atual presidente da estatal, José Mauro Coelho, e os conselheiros que representam o acionista controlador. E veja a seguir, a Polícia Federal diz que um corpo encontrado no Amazonas é do jornalista inglês Don Phillips. E ainda, a inadimplência bate recorde no país com mais de 66 milhões de pessoas com contas atrasadas. Um exame realizado pela Polícia Federal apontou que a arcada dentária de um dos corpos encontrados no Amazonas é do jornalista britânico Don Phillips. O órgão também disse que as investigações apontam que não houve um mandante para os assassinatos. A perícia nos restos mortais recolhidos pelos investigadores ocorre no Instituto Nacional de Criminalística em Brasília. O resultado deste e de outros exames devem ser divulgados pela corporação nos próximos dias. Agora, os peritos buscarão entender a dinâmica e os motivos das mortes. Para que o procedimento seja realizado o mais rápido possível, equipes da capital federal foram reforçadas para atuar no caso. Os corpos devem ser liberados em até 7 dias para que as famílias possam realizar os enterros. De acordo com informações das investigações, os homicídios foram cometidos pelos pescadores Amarildo da Costa de Oliveira e Ozenei da Costa Oliveira.
que estão presos preventivamente. Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam que não houve mandante no assassinato do indigenista e do jornalista. Mas, embora não tenha uma mente pensante por trás do crime, existem indícios que os executores não agiram sozinhos e novas prisões podem acontecer a qualquer momento. As avaliações preliminares também apontaram que foram encontradas marcas de tiros nos 2 corpos que estão submetidos à perícia. A ideia, segundo a Polícia Federal, é que o trabalho seja concluído na semana que vem para que as vítimas sejam entregues às famílias. A Polícia Federal informou agora à noite que busca um terceiro suspeito de envolvimento no assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips na região do Vale do Javari, no Amazonas. Um mandado de prisão foi expedido pela Justiça do Estado. O nome do suspeito é Jefferson da Silva Lima, conhecido como Pelado da Dinha, que até o momento não foi encontrado. Ele é considerado foragido. A inadimplência bateu novo recorde em abril e tem maior proporção em 6 meses. A maioria das dívidas ficou com os cartões de crédito e os bancos. Em abril, mais de 66 milhões de brasileiros estavam com o nome no vermelho. Segundo a Serasa Experian, o número é recorde na série histórica iniciada em 2016. Desde o início do ano, mais de 2 milhões de brasileiros se tornaram inadimplentes. Ao todo, as dívidas somam mais de 271 bilhões e meio de reais. A Serasa Experian afirmou que o aumento da inadimplência era uma movimentação esperada, mas existem fatores que podem auxiliar o consumidor nessa situação. A estimativa é que o saque extraordinário do FGTS e a antecipação do pagamento do 13º salário para aposentados ajudem a reorganizar as finanças e amenizar as despesas acumuladas. Os segmentos de bancos e cartões são responsáveis por 28% dos débitos, enquanto contas básicas como água, luz e gás representam cerca de 23%. Na comparação com abril de 2021, o setor de financeiras foi o que teve maior aumento na participação da inadimplência, indo de 9,6% para 12,4%. E agora mais uma ajuda para o cidadão e dinheiro para entrar na economia. A Caixa começou a pagar nesta sexta-feira mais uma parcela do Auxílio Gás. Os pagamentos são feitos a cada 2 meses, junto com o pagamento do Auxílio Brasil. Os primeiros a receber são os beneficiários que têm o NIS, número de identificação social, com o final 1. Os repasses vão até o dia 30 de junho, finalizando com quem tem o NIS de final 0. O valor do Auxílio Gás neste mês de junho será de R$ 53. O valor oscila porque corresponde à metade do preço médio do botijão de 13 quilos, conforme valor calculado pela Agência Nacional do Petróleo. Em abril, por exemplo, o auxílio foi de R$ 51. Para ter direito ao benefício, as famílias são selecionadas pelo Ministério da Cidadania de acordo com os requisitos estabelecidos na lei do programa. E os critérios são: famílias inscritas no Cadastro Único com renda per capita menor ou igual a meio salário mínimo, além de integrantes do BPC, o benefício de prestação continuada. Segundo o governo federal, serão mais de 5 milhões de famílias contempladas neste mês de junho, a partir de um repasse de mais de 301 milhões de reais. A balança comercial brasileira fechou os 4 primeiros meses do ano com saldo positivo de 20 bilhões de dólares. O destaque foi o aumento das exportações para a União Europeia, Estados Unidos e Argentina, que compraram cerca de 90% de tudo que o país colocou à venda. A Organização Mundial do Comércio fechou um acordo sobre pescas, vacinas e segurança alimentar. O consenso, depois de muitas divergências, foi alcançado em uma reunião ministerial em Genebra. Representantes dos 164 países membros participaram do evento em Genebra.
Em resposta à pior crise de segurança alimentar em décadas, vocês tomaram medidas para tornar o comércio de alimentos e insumos agrícolas mais previsível e, portanto, os preços menos vulneráveis. E vocês vão tornar mais fácil para o Programa Mundial de Alimentos fazer o difícil trabalho de alimentar milhões de pessoas mais vulneráveis do mundo. A conferência começou com o objetivo de abordar a insegurança alimentar criada pela invasão russa da Ucrânia, assim como a remoção de subsídios que incentivam a sobrepesca e esvaziam os oceanos, a suspensão temporária de patentes de vacinas contra a Covid é uma reforma da própria organização. Após vários dias de intensas negociações, marcadas por inúmeras incertezas e pela intransigência da Índia em diferentes questões, os negociadores acabaram se entendendo. A reunião ministerial durou quase 36 horas a mais do que o esperado. Disparou o número de testes de Covid com resultado positivo nas farmácias. Segundo a Associação do Setor, nas 2 primeiras semanas deste mês, foram 67 mil testagens com diagnóstico confirmado da doença, o que representa quase 30% dos atendimentos. É o maior percentual em 17 semanas, de acordo com a entidade. E veja a seguir, Reino Unido decide extraditar fundador da plataforma Wikileaks, Julian Assange, para os Estados Unidos. E veja também, imagens de satélite mostram destruição de 2.000 campos de futebol por dia de floresta na Amazônia. A Amazônia perdeu 2.000 campos de futebol por dia de floresta entre janeiro e maio deste ano. O estado do Amazonas foi o que mais sofreu com desmatamento nos últimos meses. Com mais de 1.400 quilômetros de mata ativa destruída, o estado do Amazonas foi o que mais desmatou a floresta amazônica no mês passado. Isso equivale a quase 40% da destruição ocorrida no último mês e 44% do acumulado deste ano. Os dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente, que mostraram que só nesses 5 primeiros meses do ano, mais de 2.000 campos de futebol por dia de mata nativa foram perdidos na região. O pior resultado em 15 anos, já que a área de floresta derrubada atingiu 3.360 quilômetros. Segundo estudiosos sobre o assunto, agora existe uma nova fronteira de desmatamento no Amazonas, que já dava sinais de perda de área verde avançado nos últimos 2 anos. Para pesquisadores, a situação fica mais agravante, tendo em vista que o Amazonas é um estado que abriga uma área significativa de floresta e inúmeros povos indígenas, além de um grande estoque de biodiversidade. A tendência é que o desmatamento aumente ainda mais nos próximos meses e bata novos recordes, devido ao cenário de desproteção da floresta e a seca que teve início no mês passado. Com mais de 200 quilômetros de mata nativa destruída, o município de Apuó foi o que mais desmatou no mês passado. Outras 3 cidades do Amazonas aparecem entre as 10 que mais desmataram em maio. A Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos aprovou o uso emergencial das vacinas contra a Covid-19 da Pfizer e da Moderna para bebês a partir de 6 meses de idade. O imunizante da Moderna já havia sido autorizado para uso em adultos com idade igual ou superior a 18 anos. Já o da Pfizer previa a vacinação contra a Covid para crianças com 5 anos de idade ou mais. E a iniciativa privada agora pode comprar vacina contra a Covid diretamente dos fabricantes. A autorização está em uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, que leva em consideração o fim do estado de emergência em saúde pública de importância nacional, sem prejuízo para o Plano Nacional de Vacinação. E ainda, o órgão justifica que a imunização no país atingiu doses suficientes para 100% dos grupos prioritários. A tartaruga verde, espécie típica da Baía de Guanabara, deixou a lista de animais ameaçados de extinção e agora é considerada uma espécie quase ameaçada.
Isso significa que houve aumento no número de tartarugas dessa espécie, mas a preservação ainda depende de ações constantes. Essa notícia dá fôlego à luta pela preservação dessas espécies importantes para a biodiversidade na água e na terra. Além das tartarugas verdes, 4 das 5 espécies de tartarugas marinhas encontradas na costa do Brasil tiveram melhora no índice de conservação na lista oficial das espécies brasileiras ameaçadas de extinção do Ministério do Meio Ambiente. Por outro lado, outras 219 novas espécies e subespécies da fauna brasileira entraram na relação, indicando que estão de alguma forma ameaçadas. Agora, mais de 1.200 animais sofrem risco de extinção no país, segundo o levantamento. No Rio de Janeiro, um dos grupos que se dedica a pesquisar e fazer ações de conservação direcionadas a essa espécie no ambiente costeiro e marinho é o projeto Aruanã, fundado oficialmente há 10 anos, que atualmente acompanha a espécie na praia de Itaipu, em Niterói, e na Baía de Guanabara. Foi o projeto Aruanã que levantou os primeiros dados no Brasil sobre a captura de tartarugas marinhas na pesca de arrasto de fundo industrial. Ao longo dos anos, o projeto tem recebido da população mais relatos sobre avistamentos de tartarugas verdes, o que pode ser um indicativo do aumento no número da espécie no rio. Cada vez mais presente no cotidiano, a utilização do plástico causa muita dúvida, principalmente quanto ao impacto no meio ambiente. Mas cientistas australianos podem ter em mãos uma descoberta preciosa para a reciclagem. Cientistas da Universidade de Queensland, na Austrália, descobriram que as superlarvas de tenebro gigante se alimentam de poliestireno, uma das formas mais comuns de plástico. Suas enzimas intestinais podem ser a chave para taxas de reciclagem mais altas. As larvas de tenebro gigante chegam a 5 centímetros e são criadas como alimento de répteis e aves e até mesmo para ingestão humana em países como México e Tailândia. Uma equipe de cientistas alimentou as superlarvas com diferentes dietas durante um período de 3 semanas. Umas receberam espuma de poliestireno, comumente conhecido como isopor. A equipe confirmou que elas podem sobreviver com uma dieta única de poliestireno e, inclusive, ganhar uma pequena quantidade de peso em comparação com os exemplares que não receberam nenhum alimento. Isso sugere que as larvas podem obter energia ao comer poliestireno. Embora as superlarvas tenham concluído seu ciclo de vida, se transformando em pupas e depois em besouros adultos, os testes revelaram uma perda de diversidade microbiana em seus intestinos e patógenos potenciais. Essas descobertas sugerem que, apesar de conseguirem sobreviver com poliestireno, esta não é uma dieta nutritiva e afeta a sua saúde. E veja a seguir, 17% dos brasileiros dizem que já sofreram algum tipo de preconceito por causa da idade avançada. E ainda, um projeto em Santa Catarina ajuda as pessoas a enfrentarem a deficiência auditiva desde a infância. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se encontraram em Kiev no início da tarde de hoje. Mais cedo, a Rússia realizou mais um ataque à Ucrânia, deixando 2 pessoas mortas e outras 20 gravemente feridas. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson se ofereceu para lançar uma grande operação de treinamento para as forças ucranianas durante um encontro com o presidente Volodymyr Zelensky em Kiev em sua segunda viagem à capital ucraniana desde a invasão da Rússia. Johnson postou uma foto com o presidente ucraniano com as palavras: "Senhor presidente Volodymyr, é bom estar em Kiev novamente." A reunião foi envolta em sigilo devido a preocupações de segurança e é a mais recente demonstração de apoio de Johnson a Zelensky. Os 2 líderes discutiram o fornecimento de armas e defesas aéreas, bem como mais apoio econômico à Ucrânia e o aumento da pressão das sanções sobre a Rússia. O dia foi marcado por novos ataques russos a cidades no sul da Ucrânia. A ação danificou 4 edifícios residenciais e uma instalação de infraestrutura. 2 pessoas morreram e 20 ficaram feridas, segundo o governador da região. Um vídeo divulgado pelo Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia mostrou trabalhadores do serviço de emergência no local apagando o fogo e prestando ajuda aos moradores.
A Comissão Europeia anunciou ser favorável ao pedido de adesão da Ucrânia. Essa movimentação para conceder à Ucrânia o status de candidata à União Europeia foi comemorada como histórica por Kiev. A presidente do Executivo Europeu, Ursula von der Leyen, anunciou que a comissão recomenda conceder à Ucrânia o status de candidato à União Europeia. A recomendação vai ser debatida na cúpula do bloco em 23 e 24 de junho. Para que o processo avance, os líderes dos 27 países membros da União Europeia devem aprovar por unanimidade. A Comissão recomenda ao Conselho, primeiro, que a Ucrânia receba uma perspectiva europeia e, em segundo lugar, que seja dado o status de candidato. Isso é claro, entendendo que o país execute mais e importantes reformas. França, Alemanha e Itália se pronunciaram pela concessão imediata à Ucrânia deste estatuto oficial de candidato durante a visita que os líderes destes países fizeram a Kiev. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que o país está decidido a trabalhar para se converter em membro pleno do bloco. Os goianos com menos de 18 anos mostraram que estão com vontade de votar este ano. Desde as eleições de 2018, o eleitorado aumentou 9% e chegou a 4.800.000 pessoas. Mas quando o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás contou apenas o número de jovens, encontrou uma alta de 91%. O preconceito contra pessoas com idade avançada tem começado cada vez mais cedo. Quase 17% dos brasileiros com mais de 50 anos afirmaram já ter sofrido algum tipo de discriminação, que é chamado de etarismo. O dado faz parte de uma pesquisa feita com pessoas do mundo todo. 63 anos de idade, uma saúde de ferro. O administrador José Afonso corre ao menos 3 vezes por semana. E olha só a distância que ele costuma percorrer em quilômetros. Eu corro 8 a 10 por dia. Mesmo com mais disposição do que muitos jovens por aí, ele foi vítima de etarismo, a discriminação por causa da idade. Um dia voltando do parque, eu estava parado, a faixa de pedestre, geralmente o carro tem que parar para você passar. O carro estava longe, eu comecei a atravessar e o cara falou assim, seu velho, quer morrer? Aí eu recuei um pouquinho, ele passou, aí eu fui embora. O administrador conta que o preconceito a quem está na melhor idade é grande, inclusive na academia. Academia eu até fazia uma aqui perto. E eu senti assim que o idoso, o velho, é meio separado. E olha que nem precisa ser idoso para passar por isso. Situações como essas têm atingido pessoas cada vez mais jovens. O etarismo acontece antes mesmo da pessoa chegar à terceira idade. Essa constatação faz parte de uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde com 80.000 pessoas de 57 países, que mostrou que quase 17% dos brasileiros com mais de 50 anos já sofreram algum tipo de discriminação, justamente por causa da idade. As pessoas tratam os idosos como incapazes, como improdutivos, como pessoas lentas, como pessoas que não têm condições de desempenhar tarefas com facilidade. É uma discriminação, é um preconceito e a gente vê isso, infelizmente, muito aplicado no dia a dia. A neuropsicanalista explica que os idosos percebem o preconceito, passam a evitar determinadas situações para não passarem por constrangimentos e acabam com a saúde afetada, tanto a mental quanto a física. O José Afonso diz que ficou chateado com as situações que enfrentou, mas seguiu em frente sem muitos efeitos e nunca pensou em denunciar ninguém, até porque nem sabia que essas atitudes preconceituosas poderiam configurar crime. Não sabia, nem imaginava que tinha isso. É que é tão habitual isso acontecer, né? Acho que tanta gente... você vê em condução pública, tem isso, as velhinhas... essa velha, o povo fala mesmo, né? Mas não deveria. O Estatuto do Idoso contém uma série de instrumentos de proteção às pessoas a partir dos 60 anos de idade. O Estatuto do Idoso, ele não traz
um tipo de crime específico contra o idoso. Ele traz uma proteção maior no sentido em que ele traz uma pena mais grave, uma pena maior para quem pratica um crime comum contra um idoso. E no caso do etarismo, a vítima deve também processar o agressor por danos morais. Inclusive, no próprio processo penal, onde se investiga o crime, já é possível garantir um valor mínimo de indenização a título de danos morais, e essa indenização pode ser majorada, pode ser aumentada através de uma ação civil. É importante lembrar que o mundo está cada vez mais velho. Aqui no Brasil, a expectativa de vida aumentou 30 anos no último século. Atualmente, os idosos já ultrapassam 30 milhões de pessoas. E até 2030, serão quase 20% do total da população, segundo o IBGE. Eu acredito que tem que ter uma conscientização da população, né, de que todos nós iremos envelhecer, todos nós iremos passar por isso, que bom, né? E aí, em cima disso, a gente tratar com mais respeito, com mais dignidade, com mais apoio para que esses idosos se sintam amparados, acolhidos e aceitos pela nossa sociedade mesmo, né? Isso é respeitar o próximo, né? O idoso, o jovem, a criança, tudo. Acho que todo mundo tem que ter respeito pelo próximo. Subiu para 7 o número de casos confirmados da varíola do macaco no Brasil. O último registrado foi de um homem de 34 anos que voltou para casa, no Rio Grande do Sul, de viagem à Europa, que foi contaminado e está isolado. O quadro dele está estável, sem complicações. Entre os principais sintomas da doença estão febre, erupção na pele e o aumento dos gânglios no pescoço. A transmissão acontece pelo suor, gotículas da saliva e materiais contaminados. A Polícia Militar do Mato Grosso do Sul deflagrou a Operação Isis e tirou das ruas 17 autores de crimes contra as mulheres, que já tinham sido condenados, mas não estavam cumprindo as penas. A Operação Isis foi deflagrada após levantamento feito pelas varas do Judiciário, que tratam de casos de violência doméstica. Recebi uma demanda do Ministério Público, das varas especializadas ao combate à violência contra a mulher, né? Onde tinha uma demanda reprimida de pessoas que já haviam sido condenadas, porém, contudo, não estavam cumprindo suas devidas penas. O nome da operação faz referência ao primeiro caso de feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul, ocorrido em 1º de junho de 2015, quando Isis Caroline da Silva Santos foi morta e teve o corpo jogado no córrego Mutum, em Ribas do Rio Pardo. A gente fez essa homenagem agora, nessa operação, à Isis, né? Justamente para a gente alertar a importância do combate à violência doméstica e todos os tipos de crimes relacionados à mulher. Durante os trabalhos, havia 26 ordens judiciais. A maioria foi cumprida. Hoje a gente startou a operação, né, onde a gente acabou tendo esse resultado aí de 17 mandados de prisão cumpridos. Depois de perturbação da tranquilidade, do sossego e vias de fato, a violência contra a mulher é a terceira fonte de maior solicitação no 190. Inclusive, só no mês de abril foram 518 ocorrências. A mulher pode denunciar, ela não tem que ficar nesse mundo de violência, né? Nessas relações que, de fato, só trazem a tristeza e a angústia, não só para ela, mas para a família, que ela busque os seus locais de denúncia, tanto da Polícia Militar através do 190, quanto da Polícia Civil nas delegacias, enfim, que busque ajuda, que a gente está ampliando formas para poder ajudá-la nessa luta, né, para podermos conseguir protegê-las. E mais para isso, a gente precisa do primeiro passo, que é o dela, da denúncia. Sem a denúncia, a gente não pode protegê-la. Durante a entrevista coletiva, o coordenador do Promuse, Programa Mulher Segura da PM, falou sobre as ações relativas à prevenção e ainda apoio à mulher que já foi vítima. Já tivemos esse ano de mulher que estava em cárcere privado, e o Promose ele foi lá através do tirocínio que os policiais militares têm, vão lá e conseguem retirar a mulher que está cativa, um cativeiro. Então o Promose ele tem trabalhado nessa área, junto com a Rádio Patrulha, com toda a Polícia Militar, porque toda a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul, ela está apta e ela atende esse tipo de crime. E além
depois do cometimento do crime, o programa ele procura as mulheres, ele atende as mulheres, ele presta um aparato, um serviço maior e também além de acompanhar o cumprimento das medidas protetivas. A ação também serviu para treinamento para cadetes da PM. Do efetivo empenhado, cada viatura ela tinha uma dupla de alunos oficiais, cadetes, como nós falamos, que estão em formação na Academia Policial Militar. Então, eles tiveram anteriormente algumas instruções sobre mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, e agora fizeram essa prática junto com guarnições nossas do Comando de Policiamento Metropolitano. O programa Animal Comunitário, que dá assistência aos bichinhos de rua de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, já garantiu a proteção de quase 200 deles. O primeiro a ser assistido foi o Frajola, o gato mais famoso do residencial Mangaratiba. Cuidar de animais livres em situação de rua é um ato de carinho. Cuidado com cães e gatos que não foram adotados e que, na maioria das vezes, foram abandonados. Em março deste ano, a Prefeitura lançou o programa Animal Comunitário, com base na Lei de 2020, que garante suporte aos tutores voluntários. Se o animalzinho tiver algum problema, se ele precisar ser avaliado, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai estar avaliando. Vai ter a vermifugação, vai ter a vacinação antirrábica que a gente vai estar fazendo, porque a vacinação é anual, então vai ter que fazer a vacina. A castração, se o animal não for castrado, um dos benefícios é a marcação para fazer a castração. Os interessados em se cadastrar no programa devem preencher um formulário no site da Prefeitura, campogrande.ms.gov.br/Subéia, e concordar com as regras de castração, vacinação, vermifugação, microchipagem, no mínimo 2 tutores que precisam passar por curso de capacitação. O objetivo é garantir a qualidade de vida dos animais livres, mas que mantém relação de afeto e dependência com os tutores voluntários. Esses animais, muitas vezes que estão em situação de rua, eles criam também um vínculo com aquela pessoa que está alimentando ele todos os dias, que está cuidando dele todos os dias. O programa Animal Comunitário tem 187 animais cadastrados. O Frajola é o número 1 e é o mais famoso também. Na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está a maior colônia, são 170 animais. Ao todo, dentro do programa, são 6 tutores cadastrados. O Frajola é o símbolo da luta pelos cuidados com os animais de vida livre. Ele escolheu o condomínio para viver e não apenas um apartamento. Nós temos muitos moradores aqui que são de idade e sozinhos, porque os filhos moram fora daqui, ficavam aqui no jardim, e o Frajola, ele não pode ver ninguém, que ele vem fazer companhia, ele deita, vira de barriga para cima, porque ele gosta muito de carinho. O advogado Pablo Chaves explica que os animais têm direitos: a liberdade, a integridade física e, sobretudo, a vida. E cabe ao ser humano garantir cuidados e proteção. Os tutores do Frajola ganharam na justiça o direito dele viver onde ele quiser. Ele é o primeiro animal comunitário aqui de Campo Grande e consequentemente, do estado, e também foi reconhecido nacionalmente, porque foi uma decisão inédita, não só em Mato Grosso do Sul, como no Brasil, de ter um animal comunitário garantido com direitos judiciais no Brasil. Quem sofre com deficiência auditiva enfrenta um desafio constante, ainda mais quando é descoberta na infância. Um problema também para a família. Agora, um projeto no sul de Santa Catarina tem como objetivo juntar as crianças com a mesma deficiência, docentes e pais, para que vivam e descubram o mundo de uma maneira mais fácil. Um universo que poderia ser paralelo, mas que virou uma forma de inclusão. Não é o seu televisor que está com problemas. É assim que um deficiente auditivo tem a percepção de sons, um silêncio. Agora, em um mundo de barulho e brincadeiras, como o das crianças, a interação é, além de tudo, qualidade de vida. Por isso, os alunos da Rede Pública Municipal de Criciúma, que têm problemas auditivos, fazem parte do Polo de Surdos, na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental, professora Maria de Lourdes Carneiro, no bairro Vila Francesa. A adaptação deles, eu acho que foi uma das partes assim mais fáceis e que foi bem bacana.
porque eles encontraram seus pares aqui, né? Antes eles estavam separados, um em cada escola, e só tinha um estudante surdo, eles eram mais um, né? E aqui não, nós começamos lá em 2018, eu acho que nós começamos atendendo 13, 14 já. Então, eles se encontraram e Libras passou a fazer parte da escola, né? Então, além, todas as turmas, não só as que tinham estudantes surdos, mas a gente tinha aulinha de Libras no início das aulas com a turma toda, com uma escola toda. Então, os professores também receberam cursos de Libras, até hoje a gente ainda faz, né? Porque é uma língua nova, a gente precisa de treino, precisa estudar. Então, essa interação é muito bacana. Assim, hoje, se vocês perceberem eles no recreio, em sala de aula, é muito difícil, às vezes, até descobrir quem é ouvinte e quem é surdo, porque eles se apropriaram, os ouvintes se apropriaram de Libras também, para poder interagir com os colegas. Então, a interação entre eles, essa integração foi muito fácil. Atualmente, 23 estudantes com deficiência auditiva frequentam a escola, que passou a ser polo por reunir todos os alunos surdos do ensino fundamental do município. O projeto, desenvolvido pela Secretaria de Educação, oferece transporte para levar estudantes de todos os bairros até a escola. Lá, eles contam com uma professora de Libras em sala de aula e também com uma ala de educação especial, onde a docente também tem deficiência auditiva, o que para muitos facilita a inclusão e o aprendizado. O contato com a professora surda, a Silvia, também é importante, porque eles vão ter uma imagem de um adulto que também faz parte deste mundo da língua de sinais e que dá aula, que ensina, que conversa como eles, né? Existe uma troca. Assim como o pequeno Arthur, que mesmo sendo um pouquinho agitado, foi encontrando um caminho e agora vai aprendendo a desenvolver e a envolver os pais na sua rotina e na sua linguagem para se comunicar. Ele vem feliz para a escola e chega em casa faceiro. Ele sempre quer nos mostrar as atividades que ele faz aqui na escola. E a gente fez um ano de Libras, né? Este ano, infelizmente, a gente não pôde fazer por algo pessoal, mas a escola nos dá esse suporte. A professora, quando a gente tem alguma dúvida, algum sinal, a gente filma ele fazendo sinal e a escola nos diz, né, o que significa. Então, a gente tem esse suporte da escola. A escola é muito parceira com a família. O sistema de inclusão não fica apenas com os alunos, mas os pais também têm que participar desse aprendizado. Os pais estão sempre em contato conosco, a Secretaria oferece o curso de Libras para os professores e para os pais desses alunos, porque não adianta eles terem contato com a língua de sinais só aqui na escola, é preciso ter em casa também, né? Então, tudo que os pais aprendem, o que as crianças aprendem, existe a troca dentro de casa também. Incluir não só por obrigação, mas sim pensando no futuro dessas crianças que precisam de uma adaptação e de condições diferentes de aprendizado. Trazer para perto os pais, familiares e mostrar que uma deficiência não é um problema sem solução. Existem motivos e maneiras de trabalhar e desenvolver todo o talento e amor desses pequenos. E olha que exemplo lindo! Os alunos deficientes auditivos se esforçaram e também se incluíram na execução do hino municipal, que é obrigatório uma vez por semana nas escolas. Suas apresentações enchem os olhos e mostram que realmente nem toda dificuldade é um fim de caminho, quando se trabalha bem e se dá oportunidade de crescimento e desenvolvimento àqueles que precisam. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.